Esse vídeo é a resolução da atividade de fixação 5 da apostila de imunobásica do tema Doença granulomatosa crônica e deficiência de adesão leucocitária. Então, nós temos um caso 1, que se trata de uma imunodeficiência. É um lactente de 1 mês e 15 dias de vida, do sexo masculino, nascido a termo, foi admitido no setor de emergência do Hospital das Clínicas do município de Jataí, apresentando febre de 39 graus há dias e irritabilidade. Ao exame físico, o lactente apresentava linfonodomegalia cervical e inguinal em ambos os lados. A anamnese, os pais relatam que a criança vem tendo infecções recorrentes desde o nascimento, otites, pneumonias e síndromes gripais. A mãe relatou que o tio da criança, seu único irmão, faleceu antes de completar 1 ano de idade por causa de uma ferida que nunca fechava. O pediatra solicitou o hemograma, que mostrou leucocitose e anemia. Uma antibioticoterapia empírica e antitérmico foram administrados e, sem melhora clínica, os pais retornaram com o lactente em estado de prostração, febre acima de 39 graus, tosse produtiva e lesões em regiões de mucosa oral, anal e epitelial, alguns semelhantes a furúnculos. A criança foi encaminhada ao ambulatório de pediatria da cidade de Goiânia, onde foi atendida no setor de imunodeficiências e realizados exames complementares. Então, nós estamos diante de um caso de imunodeficiência e algumas informações desse caso nos chamam a atenção. Imunodeficiências primárias congênitas, elas aparecem, os seus sintomas aparecem desde a infância até assim, pré-puberdade. Então, é uma sintomatologia precoce. E a maioria delas, a prevalência é sobre uma herança ligada ao cromossomo X. Então, nós estamos diante de um lactente do sexo masculino que pode ter, sim, o X contendo a mutação que induza a uma determinada imunodeficiência. E nós temos aqui um dado muito interessante também, que o seu tio faleceu antes de completar 1 ano de idade. Então, essa família, ela traz um histórico familiar que pode sugerir, sim, uma imunodeficiência. E há alguns sinais de alerta que, pela Sociedade Brasileira de Imunodeficiência, nós podemos, então, sugerir uma imunodeficiência. Infecções recorrentes desde o nascimento, otites, pneumonias. Essa criança, ela está doente, ela está com uma febre de 39 graus há dias, o que nos mostra o hemograma, um recrutamento de células inflamatórias, onde a medula óssea produz e leva até o sangue, e por isso que a gente vê uma leucocitose. Essa anemia a gente ainda não pode, não tem como saber de onde que ela vem. Pode ser uma anemia por uma deficiência carencial, pode ser uma deficiência de ferro, já que é um lactente de 1 mês e 15 dias de vida, mas também pode ser uma anemia da inflamação, já que ele tem, né, um quadro inflamatório bem instalado. E nós temos também dados mostrando lesões, tosse produtiva, né, lesões em mucosas e a febre alta. Então, esse caso realmente é um caso que a gente deve acender um alerta em relação às imunodeficiências. Então, vamos ver os exames que foram solicitados. Um hemograma que realmente nos mostra, né, um quadro de anemia, com hemoglobina bem baixa, um quadro de leucocitose com 28.000 leucócitos, sendo que a gente tem, dentre esses leucócitos, o aumento de neutrófilos, tanto bastonetes quanto segmentados, então a gente vê um aumento tanto do número absoluto quanto da porcentagem, portanto sem desvio, né, nem para um lado e nem para o outro, eu tenho um aumento das duas populações, e uma linfopenia, que ela realmente iria acontecer em decorrência de um aumento de número de neutrófilos. Então, naturalmente, né, pelo aumento de uma outra população ela deve diminuir. Não sugiro aqui uma linfopenia em decorrência de morte de linfócitos, mas sim realmente para compensar o aumento do número de neutrófilos. Então, uma neutrofilia com uma linfopenia, que é esperado mesmo. Bom, foi feita uma análise histopatológica de lesão de pele e essa análise nos mostrou uma presença de infiltrado inflamatório misto com predomínio de células polimórfio-nucleares, que são neutrófilos, né, que saíram do sangue e foram para o tecido,
e de células mononucleares contendo vários vacúolos endocíticos com conteúdo não identificado, sugestivo de análise salvo maior juízo. Então, aqui eu sugiro que são neutrófilos e macrófagos com o conteúdo que esse macrófago fez fagocitose. Então, pelo menos aqui eu descarto a deficiência de adesão leucocitária, já que houve recrutamento de células inflamatórias para esse tecido. Outro exame que foi feito foi o teste funcional de fagocitose. Apesar que a gente já percebeu que as células desse paciente fazem fagocitose, porque a gente viu lá na análise do histopatológico. Mas, de todo jeito, uma das imunodeficiências da resposta imuninata pode ser realmente na deficiência de fagocitose. Os fagócitos não conseguem fazer fagocitose. Então, esse teste foi feito utilizando aqui dois parâmetros para comparação. Um controle positivo, que é aquele que faz fagocitose, nós podemos perceber a presença do fagossomo, e o controle negativo é aquela célula que não faz fagocitose. E o nosso paciente, ele teve os seus fagócitos, eles fizeram fagocitose. Então, o problema não é na fagocitose. Aqui é uma figura só para ilustrar a fagocitose de leishmanias. Aqui eu tenho um macrófago e esses pontinhos aqui dentro são leishmanias que o macrófago conseguiu fazer fagocitose. Normalmente esse teste nós não fazemos com protozoários de leishmania, mas nós utilizamos outros micro-organismos ou outras partículas para realizar esse teste. A figura é só ilustrativa mesmo. Então não é problema na fagocitose, ela funciona. Outro problema que a gente deve investigar é que se ao fazer fagocitose, será que esse fagócito produz os reativos intermediários de oxigênio, derivado da ativação daquele sistema da fagocitoxidase, utilizando como cofator a NADPH, doadora de elétrons? Se não conseguir produzir os ROIs, os reativos intermediários de oxigênio, então esse fagócito não consegue eliminar o micro-organismo, porque esses ROIs, ânion superóxido, água oxigenada, ácido hipocloroso, são extremamente reativos. Se não consegue produzi-los, então não tem como eliminar esses micro-organismos. E um dos exames de teste de triagem que pode ser feito é o teste do NBT, ou teste de redução do azul de nitrotetrazóleo. O que esse reagente faz? Quando a fagocitoxidase ela realmente funciona, ou seja, eu tenho fagocitose, eu tenho estímulo da fagocitoxidase e eu tenho produção dos intermediários de oxigênio, dos reativos intermediários de oxigênio, esse reagente que antes era incolor, ele captura esse elétron, ele sofre redução e ele se transforma em partículas de cor roxa ou púrpura, formando que a gente até relata no laudo a formação dos formazãs púrpura, das partículas de formazãs púrpuras, bem em cima aonde a fagocitoxidase ela foi ativada, ou seja, em cima realmente do citosol de um fagócito. Então, aqui é um esfregaço sanguíneo, onde a célula ela é induzida a estimular a fagocitoxidase, e se ela funcionar, o NBT captura o elétron liberado pela reação e sofre redução, se transformando em partículas de cor púrpuras. Então, esse caso é um teste positivo, funciona para o NBT. Nesse outro exemplo, nós temos metade das células funcionando e a outra metade não. Aqui está a coloração da lâmina normal, sem a reação, sem a positividade do NBT. Ou seja, 50% das células estão com a fagocitoxidase funcionando e 50% não. Aqui trata-se de uma pessoa, uma mulher portadora da doença. Ela tem um X doente e um X normal. Portanto, 50% dos fagócitos funcionam, o restante não. Por isso que a gente percebe essas populações diferentes. Então, o NBT aqui, onde eu não tenho a formação das partículas de formazã, ele não funciona, ele não é reduzido e permanece na sua cor natural, que é, na verdade, incolor. E nesse terceiro exemplo, é um paciente com imunodeficiência que leva a prejuízo ou nenhuma formação dos reativos intermediários de oxigênio. Ou seja, a fagocitoxidase aqui não funciona. Não há liberação de elétrons,
O NBT, portanto, não é reduzido e permanece incolor. Então, assim, a gente pode fazer um teste de triagem por meio do teste de redução do NBT. Então, nós temos que ter os nossos parâmetros de comparação. Então, nós temos um controle positivo, onde a gente tem realmente uma célula que a fagostoxidase funciona, ou seja, o NBT é reduzido a partículas de formazão. Então, positivo, 100% das células fagocíticas com partículas de formazão. Negativo é quando a gente não tem a redução do NBT por prejuízo funcional da fagostoxidase, né? Seria esse caso aqui. E aí foi feito o exame da mãe e do paciente. Da mãe foi positivo, mas sendo 50% de células funcionando e 50% não funcionando. Seria esse caso aqui do meio. Então, a mãe é portadora da imunodeficiência. E o paciente, ele é negativo, ele é igual a esse controle negativo, onde a fagostoxidase não funciona. Então, daqui dá já para a gente subentender ou sugerir que, então, esse paciente, ele tem a imunodeficiência, e a imunodeficiência ligada à não produção dos reativos intermediários de oxigênio por deficiência da fagostoxidase é chamada de doença granulomatosa crônica. Foi também feito um outro tipo de teste, que é a dosagem de radicais intermediários de oxigênio. É um teste um pouquinho mais caro, né, um pouquinho menos acessível, mas ele foi feito por meio da dosagem de um ânion superóxido. Então, foi feito um controle positivo de uma amostra, cuja fagostoxidase funciona bem, para a gente ver qual seria a produção de ânion superóxido a partir de células saudáveis, de células que têm a fagostoxidase funcionando, que produz os reativos intermediários de oxigênio. Aqui produziu, então, 10 nanomoles de ânion por 10 a sexta célula em 1 hora. A mãe produziu 8,9, que está até muito próximo ao controle positivo, né, apesar dela ser portadora da doença. E o paciente produziu nada, 0,1 nanomoles. Isso é não produzir mesmo os reativos intermediários de oxigênio, o que nos deduz que esse paciente pode realmente ter a doença granulomatosa crônica, mas esses testes eles são testes de triagem e somente o teste genético poderia confirmar a doença. Mas toda clínica associada aos resultados dos exames laboratoriais nos levam a pensar na doença granulomatosa crônica, que é uma imunodeficiência ligada à resposta imune inata por prejuízo no sistema NAD-pH oxidase, que leva à produção dos reativos intermediários de oxigênio. No caso 2, nós temos uma história bem semelhante, um lactente de 21 dias, do sexo masculino, nascido a termo, foi admitido no setor de emergência do Hospital das Clínicas do município de Jataí, apresentando febre de 39 graus, há dias e irritabilidade. Nós também temos uma criança com linfonodomegalia cervical e inguinal em ambos os lados, né? Essa criança está doente, essa criança tem indução de resposta imune adaptativa, com proliferação de células T, a gente vê esse linfonodo infartado. A anamnese, os pais relatam que a criança vem sofrendo infecções recorrentes desde o nascimento, otites, pneumonias e síndromes gripais. E um dado interessante, que é diferente do outro, a mãe relatou que o coto umbilical dessa criança sempre está vermelho e irritado desde seu nascimento. É uma característica de pacientes que têm deficiência no recrutamento de células inflamatórias, o atraso na cicatrização do coto umbilical para formar um umbigo. Então, é muito característico isso, o que é diferente do outro caso. O pediatra solicitou hemograma, que mostrou leucocitose e anemia, que era de se esperar mesmo. Uma antibioticoterapia empírica e antitérmico foram administrados. Sem melhora clínica, os pais retornaram com lactente em estado de prostração, febre acima de 39 graus, tosse produtiva e lesões em regiões de mucosa anal, oral, anal e epitelial semelhantes a furúnculos. Então, a mãe foi encaminhada ao ambulatório para fazer os exames complementares. Então, da mesma forma, a gente tem até o mesmo quadro do hemograma. É um quadro com anemia, leucocitose, com neutrofilia e linfopenia.
da mesma forma que o outro. A diferença está aqui na análise histopatológica, onde nós temos um laudo, presença de células residentes e inúmeros micro-organismos colonizando localmente o tecido, ausência de infiltrado inflamatório. Isso nos chama atenção em relação à deficiência de recrutamento celular. Será que esse indivíduo tem deficiência na expressão de moléculas de adesão que auxiliam no recrutamento de células inflamatórias do sangue para o tecido? Então, para descarte de algumas imunodeficiências e para a confirmação desta, outros exames foram solicitados. Então, da mesma forma, foi feito um teste de fagocitose, ele sendo positivo. Foi feito um teste de redução do NBT para a gente sugerir uma doença granulomatosa crônica, mas não foi o caso, né? O problema está no recrutamento celular para o tecido, de células inflamatórias para o tecido e não da morte microbiana em si. Tanto é que esse paciente ele produz reativos intermediários de oxigênio. Ele produz uma quantidade muito boa, próxima ao meu controle positivo, de ânion superóxido. Então, a fagostoxidase desse paciente funciona. Consegue sim produzir reativos intermediários de oxigênio. O problema está no recrutamento celular. Outros exames específicos não foram feitos, mas pela análise do histopatológico associada à clínica, nós podemos sugerir que há uma deficiência de adesão leucocitária. É só um teste genético ou até um teste de citometria de fluxo para a gente ver a expressão de selectinas e integrinas para a gente saber qual tipo de LAD, qual tipo de deficiência de adesão leucocitária é. Mas todos esses dados podem nos direcionar a esse tipo de imunodeficiência da resposta imuninata, que é pela deficiência na expressão ou na ativação das moléculas de adesão, selectinas ou integrinas. Bom, em todos os dois casos, nós temos dois pacientes, duas crianças, com imunodeficiências diferentes, só que a gente pode perceber uma clínica muito semelhante, com alguns resultados laboratoriais que nos direcionam para uma ou para uma outra imunodeficiência. De todo jeito, só o teste genético para realmente confirmar. Mas esses pacientes, eles podem ser submetidos a antimicrobianos para uma determinada profilaxia. Então, antibióticos de forma profilática para evitar infecções bacterianas, antifúngicos de forma profilática para evitar infecções fúngicas. Esses pacientes, eles devem ser orientados, ou a mãe desses pacientes devem ser orientadas, os pais, os responsáveis, para uma higienização boa, desse paciente, evitando locais que a gente pode ter uma aquisição de infecção muito mais facilmente, porque eles são mais suscetíveis a determinadas infecções. Então, esses pacientes, eles podem ser submetidos a alguns tratamentos, como, por exemplo, infusão de citocinas inflamatórias para estimular as células da resposta imuninata, como, por exemplo, interferon gama, isso era utilizado antigamente, infusão de granulócitos pré-ativados, mas hoje em dia pode ser feito transplante de medula óssea e até uma terapia gênica. Algumas vacinas devem ser contraindicadas, principalmente aquelas vacinas que o micro-organismo precisa ser fagocitado, Por exemplo, a BCG ou uma vacina para pneumococos. Essas vacinas devem ser evitadas. Já as vacinas virais não precisam ser evitadas, elas podem ser administradas, porque outros mecanismos efetores da resposta imunológica são importantes para evitar essas infecções ou para induzir imunidade. E muito menos não é, por exemplo, por uma fagocitose e estímulo da fagostoxidase. Lembrando que a resposta imune adaptativa dessas crianças está íntegra. Nós temos linfócitos T e nós temos linfócitos B funcionando. O problema está na resposta imune inata. Normalmente, esse problema, se for a doença granulomatosa crônica, é na deficiência da produção da fagostoxidase. E claro que se for na deficiência de adesão leucocitária, é realmente uma deficiência no recrutamento de qualquer tipo de leucócitos. Então, cada uma a gente vai ter que ter uma visão diferente, um direcionamento diferente por conta dos exames que nos trazem se é uma imunodeficiência ou a outra. Mas, de um modo geral, um transplante de medula óssea pode resolver esse problema.